O Botafogo é, hoje, quem apresenta a carta de incômodo longínquo, e não apenas por um verão, a Palmeiras e Flamengo. E aí, galera, o Botafogo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tirou a liderança do Flamengo e do Palmeiras também, né? O Palmeiras, que jogou antes do Botafogo, venceu, mas o Botafogo conseguiu vencer o Vitória por 1-0 e conseguiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo 33 pontos, Palmeiras também 33, lembrando que o Botafogo passa o Palmeiras pelo número de saldo de gols e deixou agora, né, abriu 2 pontos para o Flamengo, que perdeu na rodada, né? Isso daí foi muito bom para o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Deixa aí, galera, nos comentários se vocês confiam no título do Botafogo nessa temporada de 2024. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal. Pedro Certezas, que é muito bom. É a tabela de classificação, Rafa. E aí o Pedro Certezas chega e fala, cá estamos nós de novo, líderes do Campeonato Brasileiro. Você tem um clube íntimo dessa posição, o Botafogo, desde o ano passado, né, Mari? Bom dia para você, aliás, boa tarde, né? A você, ao Mar, ao Prado, são fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pela terceira vez, na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder da competição. Terminada a 16ª rodada, o cenário é igual aos términos da 4ª e da 9ª rodadas, quando o Botafogo também terminou as respectivas na primeira colocação. E se nós lembrarmos que no ano passado, o Botafogo ficou como líder do campeonato da terceira até a 33ª rodada. E que o jogo seguinte, como já destacou a Duda, semana que vem, quarta-feira, 17 de junho, no estádio de Newton Santos, 9h30 da noite, é o Botafogo e Palmeiras. Realmente não faltam contornos para a gente enaltecer esse momento do Botafogo do Campeonato Brasileiro. E é curioso, porque esse jogo da próxima quarta vai acontecer exatamente 250 dias depois daquele famoso Palmeiras 4, Botafogo 3 do ano passado, o famoso jogo da guinada no Campeonato Brasileiro. Ontem o Botafogo venceu com o gol marcado no segundo tempo, né, pelo Savarino, e minutos antes o time tinha perdido um pênalti. O Eduardo desperdiçou a cobrança e teve uma grave lesão na coxa naquele momento. O Botafogo não trouxe detalhes, mas o próprio técnico Arthur Jorge, na entrevista coletiva, falava sobre isso. É uma situação que demanda um certo cuidado. Pode ser que o Eduardo não tenha condições de atuar contra o Palmeiras na semana que vem. Mas o Savarino fez o gol e o Botafogo venceu pelo placar de 1-0. Após o jogo, muitas broncas do técnico do Vitória, Thiago Carpini, em relação à arbitragem. O Vitória teve um gol anulado por uma falta do Wagner Leonardo em cima do goleiro John do Botafogo, e também projeções do técnico Arthur Jorge. Vamos ouvir os dois treinadores. Eu acho que eu quero enaltecer a entrega dos atletas, como eu tenho feito sempre. A gente chega ao final de um ciclo aí de uma sequência muito pesada. Chegamos bem, desde o jogo do Fluminense, aí, se eu não me falha a memória, são 4 jogos ou 5 rodadas que a gente figura aí fora do Z4. Isso é importante para o aspecto emocional. Claro que o que vale é a 38ª rodada, não é agora. Em relação ao jogo, muito próximo, em alguns momentos acho que o empate seria mais justo. Mas página virada, agora o descanso mais que merecido. Mais um adversário, mais um rival que vamos ter pela frente, nesta altura, tendo em conta aquilo que é a classificação de uma e outra equipa, seguramente com um jogo grande da jornada, mas onde para nós, da mesma forma que o fizemos esta preparação para vir aqui à Vitória vencer o jogo, vamos fazê-lo de uma forma muito segura, muito capaz, para podermos perceber de que forma somos capazes de contrariar este Palmeiras, que é de facto uma equipa muito boa, coletivamente e individualmente, mas tendo em conta também aquilo que tem sido o desempenho, a performance deste Botafogo. E além da situação do Eduardo, também tem a situação do Luiz Henrique, né? Mas esse é um caso menos grave, não deve ter nenhuma dificuldade de preparação para este grande clássico contra o Palmeiras da semana que vem. O Botafogo ontem venceu uma partida, eu falava sobre o mental, depois de perder um pênalti, fez um gol, ganhou o jogo, e estava sem o seu centroavante principal, o Tiquinho Soares, e também sem o Bastos, que tem sido o zagueiro mais regular da equipe, inclusive é um dos jogadores com melhor média no prêmio Bola de Prata aqui da ESPN. Enfim, o Botafogo mais uma vez líder, agora com 33 pontos, surfando nessa onda e tendo muito tempo de preparação para o jogo contra o Palmeiras. E uma última informação, os reforços Alain e Igor Jesus podem estrear exatamente contra o Verdão. Mari.
Ô, Rafa, fica com a gente no debate. Você falou do Bastos. O Bastos é o cara que lidera o Botafogo no prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha. É o que tem o melhor número. E o segundo com melhor média do Botafogo é o Savarino, que faz o gol da vitória da equipe alvinegra, com 9 jogos, 4 gols, é o artilheiro da equipe, com uma assistência, com 5 participações em gol, também lidera nesse quesito, 16 chances criadas, e essa média no prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha, 6,28. É o segundo, então, no ranking do time. Que jogador? Que jogador. Savalizo. Savalizo. Já ouvi isso no passado. É raro, mas acontece muito. Mas são joga... parecidas, né? Ou para dizer são as mesmas. A camisa ali, tinha um jogador que já jogou assim também aqui no Brasil. Mas assim, mais uma vez, muito importante, é difícil ganhar no Barradão, né? Muito difícil, tem que ser muito valorizado o resultado, né? O Rafael destacou também a reclamação do Vitória em relação ao gol do Alejandro, que foi no começo do jogo. Agora, a primeira coisa que tem que ficar clara para o botafoguense, ser líder do campeonato é muito bom. É muito bom. Você começa a se acostumar a brigar lá em cima, você cria um costume de quem joga no clube, de que, olha, aqui é daqui para mais, nunca é daqui para menos. O time volta a liderar o campeonato, tem méritos para fazer isso. E a perspectiva é muito interessante. O Botafogo tem condição de brigar pelos títulos grandes no segundo semestre. É um candidato para ganhar o Brasileiro, é um candidato para brigar por Libertadores, é um candidato para brigar daqui a pouco por Copa do Brasil. O elenco é bem montado, o elenco tem jogadores interessantes, tem um técnico muito inteligente. O Arthur Jorge, logo no começo, ele já se mostrou um técnico muito adaptável à situação em que ele enfrentava, em que ele assumiu o time, né? Ele não começou esse trabalho no começo do ano, ele assumiu ao longo da temporada. E acho que as perspectivas são as melhores possíveis. O time lidera o Brasileiro e dá sempre sinal que vai brigar por aí ou nessa parte até o final. Isso o botafoguense tem de encarar como algo bom, positivo. É responsabilidade boa, de pensar grande, não pensar lá embaixo, pensar em sair do sufoco. E aí sim é outra conversa. Omar, eu vou jogar pro Rafa, porque eu acho que esse momento de filosofia o Rafa também gosta. O Prats levantou uma coisa que é importante, que é assim, não dá para lamentar ser líder. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que tem que comemorar. Mas que às vezes... você ter um objetivo de chegar lá te dá mais tranquilidade porque você sabe que você está num processo, que você está ali brigando por alguma coisa. Quando você tem aquilo que você sempre sonhou, às vezes você perde um pouco do rumo. E a gente sabe como foi para o Botafogo na temporada passada, toda essa pressão. Como lidar com a liderança do Botafogo agora? Como o Botafogo tem que lidar com a liderança? E se esse time está mais maduro, mais cascudo, mais tratado na terapia para lidar com a primeira colocação? Rafa? Ele está pensando. Desculpa, Mário. Achei que fosse o Mário Mar que iria falar sobre esse assunto. Não, você é nosso desculpas ao fã de esporte. Mas, não, tudo bem, vamos lá. Acho que sim. Respondendo a sua pergunta, a gente percebe isso claramente em relação ao comportamento médio dos jogadores do Botafogo. E assim, se você partir de uma lógica que esse elenco ele tem mais opções, ele é mais encorpado que o do ano passado, mantém uma espinha dorsal bem significativa da última temporada e tem mais gente de qualidade, dá até para imaginar que é uma galera que chega também sem esse ônus, né? Que não tem essa responsabilidade do ano passado, que não tem esse chão da fábrica ruim de um time que era virtual campeão brasileiro, cantado em verso e prosa por todo mundo como um potencial campeão, que acabou fraquejando numa reta final e aí perdeu uma competição, porque campeonato de pontos corridos ganha quem tem mais fôlego. Você tem que ser realmente o primeiro colocado na última rodada. Percebo um mental muito mais forte, percebo sim um elenco mais tratado, percebo um técnico que chega com as suas ideias e consegue ter a felicidade de ter espaço para implementar. Porque, vejam, não é comum num time de massa, depois de uma decepção muito grande, quem chega na sequência, quem vem depois, ter essa autonomia toda. O Botafogo começa a temporada com um treinador que não foi bem, e por conta disso acabou perdendo o seu emprego. E aí chega o Arthur Jorge, a primeira coisa que se diz é: estão buscando um novo técnico, Luiz Castro. E o cara chega com as ideias dele, com os conceitos dele, adapta rapidamente ao elenco do Botafogo, inverte uma lógica, uma tendência negativa da Libertadores, classifica o time, começa a acumular vitórias no Campeonato Brasileiro. É um trabalho bem feito. E se um trabalho é bem feito, óbvio que a parte psicológica está incluída nele. Mário Marra, como você vê esse Botafogo dessa temporada, líder do campeonato? E eu acho também que tem a questão do Arthur Jorge, que ele também teve o seu momento ali de pancada no início. Opa, ele chega, bota 4 atacantes à altitude, vocês se lembram? Tinha ontem 4 também. Oi? Tinha ontem 4 também. E aí ele vai entendendo os contextos para ele utilizar esses jogadores, né? Então, ele não teve ele não conseguiu preparar essa equipe, treinar, ter pré-temporada e tal. Eu acho que a grande virtude é a experiência e o bom diagnóstico.
chega, põe para jogar, vai acertando e o time melhora e melhora muito. Ontem o meio-campo que roubava a bola e que disputava, que tinha donos de setor, obrigando, o Vitória já gosta, né? Mas obrigando o Vitória a jogar em mais velocidade de transição. Mas para mim esse Botafogo é melhor que o Botafogo da temporada passada, por alguns motivos. Pela permanência do técnico, o técnico vai ficar até o final. Porque o Tiquinho não é o jogador que está fazendo gol todo jogo. E porque o Perry, que nem está mais, não está fazendo milagre todo jogo. Esse time é bem mais equilibrado que o time da temporada passada. Dependendo bem menos de uma defesa espetacular ou de um gol tirado da cartola do atacante lá da área. Inclusive, o artilheiro é um jogador que às vezes fica no banco. Porque ele é fraco? Não, porque é possível, inclusive, descansar jogadores no alto da temporada. Quando o Rafael Prats fala que olhando para os próximos 6 meses, concordo com ele. Olhando para os próximos 6 meses, acho que vai crescer o Botafogo, acho que é sólido o que tem. Mas eu estou olhando mais para frente. Falei isso aqui ontem. Eu acho que mantidas as ideias, mantida a gestão, no caminho que está sendo mantido, o Botafogo é, hoje, quem apresenta a carta de incômodo longínquo, e não apenas por um verão, a Palmeiras e Flamengo. O Botafogo é aquele que vai tentar entrar na turma de verdade. Porque falavam do Atlético, mas parecia muito mais um... Falavam e fazia sentido falar. Sim. Só que em 2022 a gente viu o elenco se desfazendo. E a não manutenção de um treinador. Em 2023, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Falávamos também de Atlético Paranaense. Sim. Mas que acabou que não conseguiu a principal conquista, que é repetir um título brasileiro. Falamos da possibilidade, a gente vai elencar vários. Para mim, a candidatura mais séria no momento é a candidatura do Botafogo. Mesmo o Fluminense ganhando a Libertadores, porque é isso, são candidatos que vão aparecendo ao longo da temporada. A questão como é que o negócio é? A questão não é ganhar, é continuar ganhando, né? Porque Flamengo e Palmeiras têm feito isso. Ano após ano eles estão lá. Criaram hábito já, né? O Flamengo na temporada passada não ganhou nada. Então teve uma correção de rota, né? E eu acho que o Botafogo é o que apresenta a carta. Gera hábito e perder muito também, né? Claro. O que é, Rafa? Não, ganhar muito gera hábito e perder muito também. Então, por exemplo, o Botafogo está vindo de um processo, quando vira SAF, numa perspectiva de mudar patamar. Quando chega o John Textor, a primeira percepção que todo mundo tem é: esse cara é um louco, bilhardário, tem muito dinheiro, vai fazer no Botafogo um parque de diversões, tem outros clubes também que vão ser a prioridade, o Botafogo vai ser um clube satélite e parece que está tudo bem por isso. Parece que o torcedor já entendeu esse contexto. O nível de empolgação, por exemplo, com o Thiago Almada é muito grande. E se bobear, ele vai jogar pelo Botafogo 20 partidas. Porque vai ficar um tempo na seleção, e chegou agora, e depois no final do ano, de repente, já tem uma proposta para sair para o Lyon, como também era o caso do Luiz Henrique, que pelo visto já não vai mais, vai completar a temporada inteira. Então, chega o cara com uma proposta bem diferente, disruptiva, compra o futebol do Botafogo e começa a colocar vários jogadores novos que mudam tecnicamente o time de patamar, o clube de patamar competitivo, e o próximo passo é a conquista. Quando o Marra fala sobre a manutenção do trabalho, o Botafogo só não teve o trabalho no ano passado mantido porque o técnico foi embora. E a partir do momento que ele foi embora, ele tem o direito de ir, as decisões tomadas posteriormente não foram adequadas. Agora, com a manutenção do Arthur Jorge, com a manutenção desse elenco, se não for para esse ano o Botafogo levantar um caneco e não houver nenhum tipo de abalo, vai ser para 25, porque tem solidez. E o futebol premia normalmente esse tipo de coisa. E tem solidez e tem dinheiro, porque aumenta ainda o investimento na temporada. E tá tudo dentro do jogo, né, Prats? Mari, tem jogador bom. O elenco que o elenco campeão fica melhor do que geralmente ele é. A gente olha de maneira diferente, conta uma história bonita, o livro é lindo, a capa é maravilhosa, aquela capa dura, dourada. Agora, esse elenco não é construído para até ser campeão, ele gera desconfiança, é natural. Claro. Você pegar o elenco do Botafogo, as características dos jogadores, é um belíssimo elenco, é um belíssimo grupo de jogadores. Pouca gente tem as opções que o Botafogo tem. E tem um treinador que sabe trabalhar com isso. Então, assim, a não ser que aconteça algo muito anormal, e o futebol também tem muitas anormalidades, esse time vai brigar para ser campeão em todos os campeonatos grandes. Está brigando agora e vai brigar em outros também. A tendência é essa. Esse negócio do ganhar é tão importante, o hábito do ganhar, da rotina de competir, que na temporada passada a gente esquece que o Palmeiras teve uma sequência de 4 derrotas. Só que está tudo ali. Sabe, os caras sabem como mudar a página disso, sabem como vencer. Porque eles já conhecem, já trilharam esse caminho muitas vezes. Rafa, um beijo.
É, galera, isso aí mesmo. O Botafogo esse ano, na minha opinião, também tá um time muito mais equilibrado, tá melhor, tem um elenco melhor, tem mais repertório e não tem mais aquele oba-oba de jogador ficar falando piadinha na internet, aquilo, não tem. E pode apostar que o Arthur Jorge não vai ter isso. Se o jogador fizer isso, simplesmente ele vai chegar em cima do jogador, porque não tem cabimento isso, o jogador ficar fazendo isso. Isso daí, na minha opinião, atrapalhou muito o Botafogo, porque estava muito certo o título do Botafogo na temporada passada, tão certo que perdeu, né? O Botafogo da terceira rodada, a 33ª, liderando o campeonato e perder é uma coisa assim inacreditável, né? Inacreditável e assim, esse ano eu acredito que tá um Botafogo totalmente diferente, um Botafogo melhor. Não, eu concordo com o que o Mário Marra falou, não tá dependente de Tiquinho, tá dependente de defesa de goleiro, tá um time muito mais sólido, muito mais compacto, todo mundo se ajudando, tá fazendo uma marcação muito boa. Hoje o Botafogo se credencia um time a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e isso eu acredito que vai acontecer. O Botafogo manter essa regularidade até o final. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para poder ser campeão brasileiro nessa temporada de 2024. Óbvio, tem outras equipes também que estão na briga, que é o Palmeiras, que é o Flamengo, é o Bahia. Então, assim, tem muito caminho ainda para trilhar, muitos jogos ainda para fazer, mas o Botafogo hoje está na briga. Obviamente que o Botafogo está na briga. Eu acredito que o Botafogo tem plena chance de ser campeão brasileiro. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí se vocês acham que o Botafogo também vai ser campeão nessa temporada de 2024.